20 horas, aqui do dia 31 de janeiro de 2023. Grupo de Iniciação Científica Júnior de 2023. Vamos ter hoje a aula de correção da lista 1 de exercícios de cinemática do movimento oblíquo, também chamado movimento parabólico, também chamado movimento balístico, tá? Ok? Só 53 pessoas presentes até agora, né? E em respeito aos que chegaram aqui até antes da hora, né? Eu abri aqui umas 10 para as 8 e já tinha gente aí esperando o início da reunião, né? E o Alberto ali está ansiosíssimo para iniciar a sua aula com o super PowerPoint que ele preparou, né? Depois a gente manda para vocês. Olá, Luísa Ferreira! Boa noite, Luísa Ferreira! Oi, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Olha aí, pessoal, Luísa Ferreira, trabalha para a OBA, tá? Desde hoje ao meio-dia, tá? Já trabalhava antes no planetário, é claro, né? Planetarista, fogueteira da OBA, e vai nos acompanhar aqui nessas atividades da Iniciação Científica Júnior, tá bom? Depois a gente passa um comunicado aí para vocês, né? Por algumas coisas que a Pâmela estava fazendo, a Luísa Ferreira que vai fazer, tá? Mas depois a gente informa isso para vocês, tá? E se aparecer algum monitor aqui, dá um alôzinho, entendeu? E aí a gente aproveita e abre um espacinho para você, monitor, se apresentar. Não estou vendo nenhum monitor aqui. Tem algum monitor presente? Acho que não. Eu falei para eles que não era obrigatória a presença deles, né? Eles devem estar estudando. Estão estudando, tá? Ok. Boa noite aqui. Boa noite a todos. Né? 70 pessoas já. Sempre tem uns atrasildos aí, né? 3 minutos atrasados. Então, tem que chegar agora aí. Né? Valentina Vieira, como vai você? Boa noite, tudo bem? Você está um pouquinho embaçada, Valentina. Acho que é a tua câmera, de repente. Deixa eu ver aqui. Ou puseram o dedo na câmera, entendeu? Melhorou? Parece que melhorou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Aí, Luiz Felipe, tudo bem aí? Está um pouco escurinho aí, né? Luiz Felipe? Está um pouquinho escuro. Aí não dá para a gente ver seu bigodinho bonito, que você caprichou tanto nesse bigodinho, entendeu? Né? Depois bota uma iluminação mais adequada, igual a da Valentina ali. Aí, Mariana, tá pegando umas auroras boreais aí também, igual o Alberto, depois da explicação de ontem, eu fiquei inspirada, né? Muito bem. Olha aí, ó, perderam a explicação das auroras boreais, tá vendo só? Tá bom, 20 horas e 4 minutos, 79 pessoas aqui, já 80 pessoas, né? Então, vocês resolveram a lista de exercícios, né? 3 problemas. Tem alunos que estão no primeiro ano e, portanto, não viram nada de cinemática, muito menos movimento oblíquo, né? Mas que bom, está aprendendo, né? E quando chegar lá nesse momento da matéria, já vai estar sabendo tudo, né? Quem já viu, está revendo, né? E se vai lançar foguete, é claro que tem que saber, né? Movimento balístico, certo? Então... Ok, 83 pessoas.
Peraí. Ô, do barulho, deixa o microfone desligado aí, tá bom? Alberto, eu vou colocar você como co-host aqui, se eu achar você. Fala alguma coisa aí para você aparecer aqui, Alberto. Falando. Alô, som. Boa noite mais uma vez, os que acabaram de chegar. Não está por aqui não, cara. Tá E agora? sumido. Deixa eu ver. Ah, agora. Ixi, tô tão Espera aí. Vou colocar longe você assim. Não. como co-host. Se porventura eu perder aqui a internet, você continua fazendo o que for necessário aí, tá? Uhum. Ok, 8 horas e 5 minutos, 6 minutos já, 83 pessoas. Então, Alberto, compartilha aí o seu PowerPoint conosco. Então, podem fazer perguntas durante a apresentação do Alberto, vai ser uma coisa relativamente rápida Aí, hoje, 3 problemas, tá? Só levantar a mãozinha aí, eu paro o Aí. Alberto. tudo certo, todo mundo vê direitinho. Não estamos vendo nada ainda Resolução não, dali. Alberto. Não apareceu nada ainda. Uhum. Não? Peraí. Abre o seu PowerPoint, depois Não, clica sim, no Share peraí. Screen. De novo. Uhum. Boa noite, a última sobre montagem de foguete vai estar no... Eu não falei nada sobre montagem de foguete, eu não pedi para montar foguete nenhum até agora, o seu Renato, o Everton. Falei de montar a base se você não tem uma que faça o que foi pedido para ela fazer, entendeu? Agora estamos vendo, Alberto! Agora sim. Muito bem. Podemos começar agora sendo Sim. bem devagar, como da outra vez, né? Não tão rápido, mais cuidadoso dessa vez. Então, vamos lá. Todo mundo viu a... Ei, Alberto, parece que está travando aí o seu som e lista. imagem. Está travando, Alberto. Eu vou colocar o enunciado aqui para a gente começar a falar. Alberto, está travando. Primeiro, Calma, Alberto. na Amostra Brasileira tem... Peraí, conexão. Alberto, está travando. Agora, Alberto. Estava travando tanto que chegou até cair o próprio Alberto. Vamos ver se ele entra de novo, né? Mas ele vai exibir o enunciado de cada pergunta, né? E ele vai pegar cada um dos itens e vai começar a responder, né? Se você estiver aí com a sua resolução, você já pode ir acompanhando para ver se você acertou as continhas, né? Tá? Os slides vão ser disponibilizados? Sim, o PowerPoint também vai ser disponibilizado, entendeu? Só que no PowerPoint é uma resolução, né, estática, tem explicações.
Tem algumas frases lá explicando algumas contas, né? Muito melhor é assistir a apresentação, a resolução ao vivo, né? Voltei. Ok, Agora ok, sim. ok. Desliguei tudo que era de computador periférico aqui Faz para bem. não interromper. Beleza. Podemos começar. Primeira questão. Na Amostra Brasileira de Foguetes, existem 6 níveis de lançamento de foguete, mas neste problema vamos calcular os módulos das velocidades iniciais de lançamento dos foguetes somente nos níveis 1, 2, 3 e 4. Todos os foguetes da Mobifog são lançados por uma base de lançamento, a qual tem um tubo de lançamento, e este faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Na aula de cinemática do movimento oblíquo, sem resistência do ar, foi demonstrada uma equação que relaciona o módulo da velocidade inicial de lançamento V0 com o alcance máximo horizontal obtido pelo foguete, que é o x máximo, e a aceleração gravitacional local, g, a qual é uma constante local e vale 9,8 metros por segundo quadrado. Queremos que você tenha uma boa ideia das velocidades iniciais dos foguetes dos 4 níveis iniciais da Mobifog. Aí sim. Assim sendo, calcule o módulo da velocidade inicial dos 4 níveis da Mobifog com as informações dadas abaixo. Atenção, dê as respostas em metro por segundo e quilômetro por hora. Muito bem, então vamos lá. Primeiro nível, nível 1. O nível 1 é o alcance horizontal do foguete, do nível 1, é tipicamente 20 metros. A média aí desses lançamentos é em torno de 20 metros. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você está diante dessas questões, é reunir todos os dados que você tem para inserir nas tuas fórmulas, nas tuas equações. Então, nós temos aqui o x máximo, que é o alcance, que ele deu, 20 metros, e aí a gente põe uma vírgula zero aqui para poder admitir o da gravidade 9,8. Não vai entrar muito em se preocupar muito com as casas decimais, os valores precisos, porque tem um erro gigante aqui na medida da distância. Então, se preocupe apenas com o geralzão, tá? O ângulo é de 45 graus. Então, de posse dos teus dados, agora nós vamos para a fórmula. Já tínhamos visto que a fórmula lá na aula, que era dada por V0 igual a raiz quadrada de x máximo vezes a gravidade. Quem viu como assistiu lá e entendeu direitinho, sabe como se chegar. Mas a gente vai fazer uma revisãozinha sobre isso, né? A gente pega as duas equações, né, no movimento retilíneo uniformemente variado e a do retilíneo uniforme. Aqui, né, V igual VY, que você está olhando no teu eixo Y, a velocidade final dele é igual à velocidade inicial em Y, menos a gravidade vezes o tempo. A função horária, né, da velocidade. Do outro lado, você tem x igual a x0, agora no eixo x igual a x0 mais v0t, onde o teu x0 é a tua posição inicial, a tua velocidade vx, v0x é a tua velocidade inicial que você tem. O t é o tempo e o x é a tua posição final. Observação, na altura máxima, existe como é que pode dizer, uma propriedade que a gente utiliza. Quando ele está lá no topo, você diz que a velocidade VY dele é zero. Ou seja, para ele poder voar, mesmo que seja um lançamento oblíquo, na vertical, ele sempre isso matematicamente. Como? Fazendo VY igual a zero, que é o que temos aí. E aí você pega agora, vai colocar o T em evidência. Então, você pega esse teu V0Y aqui, manda para o outro lado, ele está positivo, vai negativo. Aí você tem duas opções. Menos 1, que vai ficar todo mundo positivo, ou você pega esse teu manda para lá de relação. Se você fizer menos com menos, dá mais, e no final dá a mesma coisa. E aí você quer ver uma observação. Essas observações são para quem quiser, quem for baixar os slides, ver depois, né? As observações, elas servem o seguinte, ó, eles olham o tempo T, que é o tempo de subida, né? O tempo que ele leva para chegar no topo, e multiplica esse valor por 2, claro, porque é o tempo de subida e ele volta, né? Então, como não tem nenhuma razão para esse tempo ser diferente, então é 2 vezes esse tempo, né? Para incluir o tempo de descida. Depois insira na equação do movimento retilíneo uniforme ao lado, conforme indicado agora, aqui, né? Então, ou seja, multiplica
multiplica esse valor por 2 e insere ele aqui dentro. Como é que vai ficar isso, então? Vai ficar com essa cara aí, ó. X igual a V0x, 2 V0y sobre Z. Note que V0y sobre G é exatamente o tempo, né? Esse 2 é porque eu multipliquei por 2. Aí eu posso arrumar a casa agora, né? Colocar todo mundo... Isso aqui está subentendido que é 1 aqui embaixo, multiplica por cima, 1 vezes o G, vai ficar com essa cara aqui, ó. 2 V0x, V0y. Só que eu sei que o V0x ele é V0 cosseno θ. E o V0y é V0 seno θ. Então, eu já expando essa fórmula para ela ficar geralzona. Qual é o objetivo disso? É tornar essa equação o mais simples possível, né? Com a menor quantidade de variáveis possível, aquelas que mais importam. Aí vem uma observação. As duas velocidades iniciais aqui, ó, V0 e V0, se multiplicam para simplificar a equação. Então, eu vou multiplicá-los aqui e vai dar V0 ao quadrado. Dando V0 ao quadrado, eu coloco tudo num lugar só. E aí, olha só que interessante, ó. Esse seno θ, cosseno θ, lá naquela propriedade que tínhamos visto lá, isso é o seno de 2θ sobre 2. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Substituo esse cara aqui, no lugar dele vai ficar isso, ó. Seno de 2θ sobre 2. Você olha aqui, ó, esse 2 com esse 2 dá para simplificar. Então, eu simplifico. E aí, se você multiplica, você vai ver a resposta. Anota essa resposta. Depois faz essa mesma coisa. V0, seno 2θ. Divide por G e vê a resposta. Você vai ver que dá a mesma coisa. Ou seja, simplificar os dois é mais fácil. E aí, eu tenho isso aqui que é o meu x máximo. E aí, olha só que interessante. Como o ângulo é de 45 graus, eu substituo θ por 45. Está aqui em vermelho. 2 vezes 45 dentro do argumento do seno, né? Dá 90 graus, 90 é 1. Projeção no eixo do seno, dá 1. E aí eu tenho o alcance máximo. Se eu fizer aqui, assumindo que está dividido por 1, e fizer o meio pelos extremos, então eu fico V0 ao quadrado vezes 1, que dá V0, e x máximo vezes G, dá x máximo G, que é exatamente isso aqui, ó. V0, x máximo. Agora, eu quero tirar esse ao quadrado daqui. Como é que eu faço? Eu elevo a raiz quadrada, ó. Eu ponho a raiz quadrada, extraio a raiz quadrada dos dois lados, olha só. Só que a raiz quadrada de um termo quadrado, ele dá o próprio termo, né? Então, por exemplo, se V é 2, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, volta, né, para o estado inicial. É exatamente a equação que eu tenho, a fórmula final. É claro que na hora da tua conta, não vai precisar fazer todo esse processo dedutivo. Você já tem a fórmula, está lá, é só aplicar. Ok. Ok? Alberto, Agora antes de sim, você fazer... já temos a fórmula, vamos aos Alberto, dados, né? Oi, pode antes falar. de continuar aí nas Oi. contas, o Arthur tem uma perguntinha. Pode perguntar. Eu ia perguntar sobre essa questão que o senhor falou no final de precisar deduzir as fórmulas. Eu tinha posto só a do x máximo, né, e transformado ela para a velocidade inicial. Então, não precisa mesmo fazer a dedução nem nada, assim. Só resolver a questão, não precisa Não. deduzir ela. Isso. Exatamente. Sim, Porque o não foco precisava. aqui é que você É. saiba de onde vem, né? Isso é, Sim, está fazendo uma revisãozinha, Pode- aproveitando, está fazendo uma revisãozinha para vocês. Agora a Emanuele tem uma mãozinha levantada. Obrigado. Show. Emanuele, Professor, fala. professor, essa equação, ela vale apenas para 45 graus ou pode ser usada para outros ângulos também? No caso, a do x máximo. Essa aqui, V0, que é igual a raiz quadrada de x máximo vezes g, só vale para 45. Se você quiser outros ângulos, é essa aqui que você tem que usar. E, Tá vendo Alberto, aqui? Sim, vai Alberto, aqui. Se eu lá, Alberto. ângulo Está travando um pouco, Alberto, rapidinho. É. do Alberto, seno aí é como cima. Alberto, O máximo dele vai dar exatamente. Oi. Oi. Alberto. Então deixa eu falar de novo. Oi. Vai cair. Tô ouvindo. Tá travando muito, Alberto.
Então, É. deixa eu sair e entrar de novo, pode ser? Talvez se ficar realmente com a webcam desligada, pode melhorar. Faz Com um a teste aí web... antes de desligar tudo, desliga a sua câmera, Alberto. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Melhorou alguma coisa? Bem, por enquanto estamos ouvindo você direitinho. Tá, né? E a tela tá normal, tá ok. Sim. Então, Beleza. aí respondendo de novo para Emanuele. Emanuele, esse x máximo, esse V0 igual a raiz de x máximo sobre g, é só para o ângulo de 45 graus. Né? Essa fórmula é extremamente simples aí, é para 45 graus. Mas não se esqueça, né, que você tem aí o x máximo igual a V0 ao quadrado sendo de 2 θ sobre g. Aí essa sim é para qualquer ângulo, né? Apenas que quando você coloca em 45 graus, 2 vezes 45 dá 90, e sendo de 91. Aí ficou o mais simples possível, né? Mas a expressão geral é essa que o Alberto está mostrando aí, ó. Tá vendo? Tá? Ok, obrigada. Eu estava com essa dúvida hoje, que eu estava resolvendo as outras questões, aí eu lembrei de perguntar. Obrigada. Sim. Show. Tá Perfeito, bom? pode perguntar mesmo. Dúvidas Ok. dessa natureza são fundamentais, porque senão você perde o avanço do entendimento do resto, né? Então, vamos lá. Mais alguma pergunta? Não, né? Tudo certo. Não, faz a Então, conta deixa eu aí agora. continuar. Não, tudo Vamos ok, lá. obrigada. Nada. Então, vamos nessa. Agora, você vai substituir o teu x máximo aqui por 20 metros. Não precisa colocar unidade agora, né? E substitui a tua gravidade por 9,8. E aí, quanto é que dá esse resultado? Raiz quadrada de 196 e a raiz quadrada de 196 dá 14. Então, dá velocidade de 14 metros por segundo. Mas ele quer essa velocidade também em quilômetros por hora. Então, como é que eu transformo isso para quilômetro por hora? Eu sei que metro é 0,001 quilômetro. E segundo é uma fração da hora, né? Então, uma hora tem 3.600 segundos e um segundo tem 1 sobre 3.600. Aí, o que é que eu faço? Para transformar esse número aqui numa fração que dá para fazer uma conta boa, eu transformo 0,001 em 1 sobre 1/1000, que é a mesma coisa. Aí, olha só que interessante, ó, dá para multiplicar a fração de cima pelo inverso da de baixo. Como é que fica agora, então? Olha aí, ó, a de cima pelo inverso da de baixo. E aí é só multiplicação direta. 1 vezes 3.600 dá 3.600. 1.000 vezes 1 dá 1.000. Olha só como é que fica. Então, ficou assim. Agora, 3.600 dividido por 1.000 é só pular vírgula para casa, 3 casas aqui, ó, para a esquerda, né? 1, 2, 3, que fica 3,6. É daqui que vem o 3,6 lá na hora de converter metro por segundo para quilômetro por hora. Então, para transformar 14 metros por segundo em quilômetro por hora, multiplica por 3,6 e o resultado dá 50,4 quilômetros por hora. Tudo bem? Então, aí tá as respostas que queria. Dado em metro por segundo e dado em quilômetro por hora. Beleza? Então, agora Ok. vamos para o nível Alberto, 2. Alguma Alberto, dúvida? Oi. tem duas Oi. mãozinhas levantadas. O Romeu Chaves, que Boa, está indo pode para o perguntar. primeiro ano do ensino médio, ele está com a mãozinha levantada. Depois a Ana Luísa. Fala, Romeu. Professor Canali, o senhor está conseguindo me ouvir direito? Eu Sim, estou estamos ouvindo ouvindo tudo. bem agora, o É, Alberto. Então, eu fiz de outro jeito a conta da velocidade inicial. Tem problema ou tem que ser por esse método? Eu posso usar outro método que... Se você chegou ao mesmo resultado e um caminho correto, não importa o caminho, o que importa, desde que sejam corretos, é claro, né, Romeu? Entendeu? Por isso que os aí. monitores vão corrigir, eles não vão se prender a essa dedução que o Roberto está fazendo aqui, eles vão olhar a sua correção. Se ela estiver certa, eles vão dar certo, não tem problema nenhum, tá? Fica tranquilo. Sim, sempre tem mais de um caminho aí que dá para usar para resolver os problemas. Ana Luísa Ferreira está com a mãozinha levantada. Eu queria saber, na próxima atividade, quando for fazer, se vai precisar, tipo, colocar isso que o Alberto explicou sobre o 3,6 ou se pode colocar direto.
se é errado ou se é certo. Colocar direto. Você pode colocar direto, se for solicitada se for necessária uma conversão de unidades, né? E você estiver lá em metro por segundo e precisar dar a resposta em quilômetro por hora, você pode colocar 3,6 quilômetros por hora, entendeu? O importante é que você saiba da onde está vindo esse 3,6, tá? Isso que é importante, ok? Tá. Isso aí. Vamos lá, Alberto. Agora acho que é o Beleza. item B. Isso. Então, nível 2 é o foguetinho de papel. O alcance horizontal do foguete do nível 1 é tipicamente de 50, do nível 2, né? Tipicamente de 50 metros. Aí, de novo, os dados. O alcance máximo é 50 metros, a gravidade é 9,8 e o ângulo é de 45 graus. O Canário está com um foguetinho de papel aí na mão, né? Eba, Já tá pode aqui. mostrar. Um foguetinho desse daqui, ó. Ele voa Esse 50 aí é o nível metros 2. aí com 70, 60 PSI de pressão. Vocês vão lançar ele em breve. Ok, é esse aqui. Nível 2. É inacreditável você olhar um trocinho desse e imaginar que isso voa 50 metros. É impressionante. Pedacinho de papel. Lá em Brasília o pedacinho de pessoal papel. ficava de queixo caído. É Exato. incrível, é incrível. Muito bem. Aí a observação. A vírgula em x máximo, a gente é necessário, né, para que haja a inclusão da parte decimal da gravidade. Sem essa modificação, a gravidade deveria ser arredondada para 10 metros por segundo, que é o que você vê no ensino médio. Mas a gente coloca 9,8 justamente para você já ter a familiaridade que na gravidade aqui não é 10, é 9,8. Quem quiser, dependendo do lugar, e se aproximando, é 9,81. Aí depende da tua precisão, como você mede as tuas distâncias, né? Muito bem. Aí aplica-se a mesma fórmula, substituindo os valores, né? 50 vezes 9,8 dá 490. A resposta vai dar 22,1 metro por segundo. Convertendo isso para quilômetro por hora, né? Lembrando, fazendo essa conversão, de 1 metro por segundo é 3,6 km por hora, dá 79,6 km por hora. Olha só que doido, né? Um trocinho desse que voa 50 metros, sai com 79, quase 80 km por hora. É muito rápido, muito rápido. Muito Agora bem. vamos para o nível 3. Alberto, peraí, Alberto. O Iago e o Miguel levantaram a mão. Fala, Iago. Então, eu só arredondei os resultados finais. Aí deu 22,14, um no caso, e o outro deu 79,7. Mas tem algum problema? Não tem problema não. Porque o problema está isso aqui, ó. Como a gente mede essa distância aqui, uma régua gigante, tem um monte de erros embutidos, olhou, a forma como você observa, tudo. Se tivéssemos um rigor de medido com a régua centimetrada ou milimetrada, aí a gente levaria isso aqui a sério. Mas como a tua medida que você fez da distância não é exatamente precisa, então essas casas decimais viram praticamente um lixo, pode-se dizer. A gente só faz isso para poder incluir o 9,8 aqui, para tornar mais próximo da realidade, né? Porque dificilmente você consegue fazer um lançamento de 50,0 metro cravado certinho. É difícil. Então, esses errinhos aqui, essas pequenas diferenças, você ignora, ok? Certo, entendi, obrigado. Mais alguém? Miguel Pirilli. Fala, Miguel Pirilli. Boa noite. Boa noite. Eu aprendo em quando uma raiz não é exata, deixar com a própria raiz. Então, todas as minhas respostas têm raiz. Eu quero saber se tinha algum problema. Não, é bom deixar as respostas das contas mesmo fora da raiz, porque, na realidade, uma Não, no medida... caso, eu simplifiquei. Você Por faz o exemplo, arredondamento no ao invés de final. 22... Pode falar. Não, por exemplo, ao invés de 22,1, eu coloquei 7 raiz de 10. 7 raiz de 10. Olha, eu não te cortaria a ponta agora, só que isso não vai te ajudar a entender muita coisa. Porque você mede raiz quadrada de um valor tal, você não mede, você mede um valor, 22,1 metros, ou seja, em 1 segundo ele andou 22,1 metros, ok? A velocidade dele quer dizer isso. Aí eu não posso dizer que é 5 raiz de 7, por exemplo, que ele anda a cada segundo. Então, do ponto de vista de medida, esse valor com raiz quadrada, ele não é recomendado, entendeu? Não, rigorosamente,
não está certo. Então, a Então, partir o da, ideal é que você bota com o número mesmo que tenha então, a um erro partir da grande, próxima mas lista eu já conserto. Sim, beleza. Alberto, deixa eu A completar partir da aqui. próxima lista eu já coloco. Sim, pode Ô, completar, Miguel, Danado, por favor. por que não queremos respostas com raízes, né? Pô, professor, mas aí vou ter uma resposta exata. Aqui, a iniciação científica não é de matemática, é de física, é de foguetes. Por que estou pedindo que seja calculado em metros por segundo e em quilômetros por hora? E o Alberto está falando, temos que calcular o número. Porque você tem que ter na tua cabeça qual é o número. E não, sei lá, uma raiz de alguma coisa. Você não tem na sua cabeça o número que ela representa. Você tem que fazer a conta e encontrar 22,1. Mas 22,1, para mim, 30,1 é a mesma coisa, porque eu não tenho nenhuma noção de velocidades em metros por segundo. A nossa vida cotidiana é marcada por velocímetros em quilômetros por hora. Se você morasse nos Estados Unidos, teria em milhas por hora. Então, a nossa sensação de velocidades são de quilômetros por hora. Acho que eu comentei isso em algum momento anterior aí. Tá? Sim, comentou. Você tem uma ideia do que são 80 km por hora, você tem uma ideia do que são 100 km por hora. Aquele carro passou voando, ele estava 150 km por hora. Você tem uma ideia disso. No congestionamento, poxa vida, os carros andam a 20 km por hora. Né? Então, é isso que a gente quer que vocês tenham em mente. As velocidades em quilômetros por hora com que os seus foguetes vão sair da base. E, no final, acho que o Roberto vai dar um resumo aqui, mostrando o quanto vai crescendo essas velocidades à medida que nós vamos passando do nível 1 para o nível 4 e depois para o nível 5, que é com propelente sólido. Significa trabalhar com energias cada vez mais altas, né? Energia cinética. No caso do foguete, saiu energia cinética. E se essa energia cinética encontra um alvo na frente e é instantaneamente reduzida a zero, essa energia cinética foi transformada em alguma coisa. E você sabe que energia não se perde, só se transforma, né? Então, se o seu foguete está indo lá 79 km por hora e encontra uma janela, ele vai quebrar a janela. Já, né? certeza. Entendeu? Ou a cabeça de alguém, ou o telhado, ou o carro, né? Então, por isso que a gente quer que você tenha em mente esses números. Tá bom, vamos lá, Alberto, continuando. Obrigado, Pois é. professor. Nada. Pois é, então, assim, esses números, eles te dão uma noção a justificativa do porquê é necessário ter todo um cuidado com os EPIs, etc., etc., ok? Porque você tem razões lógicas e matemáticas para te demonstrar isso. Então, continuando. 150 vezes 9,8 dá 1.470, a raiz quadrada desse cara aqui sai 38,3 e 138 aproximadamente quilômetro por hora. Olha só, 138 km por hora. Isso é muito rápido. Imagina um projétil desse, um foguete desse, de garrafa PET, que é o nível 3, acertando com a ponta numa velocidade dessa um crânio. Isso corre, dependendo de onde acerta, pode ser fatal, um traumatismo craniano, coisa do tipo. Daí a justificativa. É por isso esse exercício, entendeu? Não é só para fazer você testar suas habilidades matemáticas, não. Okay? E, finalmente, o nível 4, a 200 metros. O cara lançou e caiu a 200 metros. Qual a velocidade dele? Colocando 200, 9,8, 1.960, raiz quadrada, dá 44 metros por segundo. Aí você olha assim, 44 metros por segundo, isso é o quê? Multiplica por 3,6, olha, 150, quase 160 quilômetros por hora. Isso é muito rápido. Muito. Um carro numa batida dessa, o cinto de segurança dele não garante a segurança do motorista, para você ter uma ideia. Aí aqui um resumo, ó. Olha só, dos níveis, para você ver. Eu coloquei ele em nível de 14, 22, 38, 44 metros por segundo, e aqui em quilômetro por hora. Ó. Do nível 1, que sai a 50 km por hora aproximadamente, até o nível 4, 159, 160 km por hora. Olha o quanto que muda de um nível para outro. Aqui o nível 1, né, o que é o foguete com canudo,
Esse aqui é o nível 2, que é o foguete de papel, né? E a base, né? Uma bomba de encher pneu com a base, foguete de papel, vocês vão fazer todos eles. Aqui o de garrafa PET, que é com a bomba de ar pressurizado, só que aqui você coloca água, que é o que vai aqui, sai com 137, 138 km por hora. E, finalmente, né, o foguete de nível 4, que é com bicarbonato de sódio, né, vinagre e bicarbonato aqui dentro. Uma solução que gera o gás carbônico. Esse gás aqui o CO2, né, que ele vai pressurizar esse cara e vai sair. Ok? E aqui você vê ó, um gráfico de colunas, né? Você vê o quanto que aumenta à medida que você aumenta a tua pressão dentro. Quando você lida com esses caras, o quanto que aumenta a velocidade de saída deles, né? Olha só, que sai de 50,4 km por hora o de canudinho e o de quase 160 km por hora o de uma garrafa dessa aqui, ok? Agora, se eu colocasse do nível 6 aqui, que é de combustível sólido, aí isso explode, vai lá para cima. Então, nós temos justificativa mais do que válida, e é fundamental você ter todo o esquema de segurança na hora de lidar com esses artefatos, porque eles podem machucar muito seriamente. Okay? É graças a essas insistências, a essas constantes batendo no martelo, batendo na mesma tecla, que até hoje não se teve notícia de grandes acidentes, né? De alguém que bateu em si, que sofreu. Porque a gente tem razões sérias para acreditar. Olha, isso é divertido, mas não é um brinquedo. É muito sério. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, tudo certo? Então, vamos adiante. Agora vamos para a segunda questão. No exercício... Acho que minha velocidade agora ficou legal, né? Não vi nenhuma reclamação, estou falando rápido. Então, vamos nessa. Está indo bem, está indo bem, está indo bem. Beleza, show. No exercício anterior, você obteve o módulo da velocidade inicial V0 dos lançamentos oblíquos dos 4 níveis do foguete da Morph. E assim teve uma boa ideia dos valores dos módulos dessas velocidades iniciais. Pois bem, neste exercício, queremos que calcule para cada um dos 4 níveis o módulo da componente horizontal e das componentes verticais dos 4 níveis de foguete da Morph. Está aqui. Então, eu tenho o meu vetor V0x, que é a minha velocidade que você controlar, que ele é um vetor, né? Aqui está o ângulo, e no nosso caso é 45 graus. E aí ele tem uma componente, uma projeção no eixo x, que é o meu V0x, ok? Então, esse aqui é um triângulo, né? Se for 45 graus, um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. A hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Então, o V0x é cateto adjacente pela hipotenusa. Se você colocar o V0x em evidência, fica V0 cosseno de θ. E o V0y, o V0 seno de θ, ok? Então, vamos lá. Para a letra A, nível 1. Use o módulo da velocidade inicial, o V0, que já tínhamos calculado agora há pouco, do foguete do nível 1, calculado no exercício 1. E calcule V0x, V0y do foguete do nível 1. Atenção, dê as respostas em metro por segundo e quilômetro por hora. Então, como de praxe, juntamos os dados, né? Pegue a velocidade que você calculou anterior, 14 metros por segundo. Podia usar quilômetro por hora? Podia. Mas eu pego logo o que é menor, que é mais fácil, sai as continhas, e aí aplica na fórmula. Então, dá 14 vezes cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aí vem a diferença, né, do matemático para o físico. Transforma esse cara aqui em número decimal. E aí, nós temos 9,899 tal. Então, como é que a gente vai... Aonde a gente vai truncar esse valor? Como são 3 algarismos significativos, né? A gente vai usar apenas os 3, né? Correto seria mesmo 9,9, né? Por quê? Porque ninguém tem com a precisão lá no milímetro, no milímetro, né? Por segundo. Então, 9,9. Mas, considerando vários erros, né, de sistemáticos, de medida, assume como sendo esse valor mesmo, 9,90. E a velocidade em x sai por 35,6 km por hora. Então, está aqui a minha componente. O que isso quer dizer? É como eu fazendo... imagine o sol em cima, ele fizesse uma sombra embaixo. É como se fosse a velocidade dessa sombra dele no chão. É a projeção dele no eixo x, ok? Você vê que ela é ligeiramente menor por conta do ângulo, né? Aí, como o ângulo é de 45, e o seno de 45 é exatamente o mesmo que o cosseno de 45, o resultado dá igual, né?
fazendo as mesmas aproximações, obviamente, chegamos aos mesmos resultados, ok? Então, essa é a velocidade em x, que é 35,6 km por hora, e em y também, que é 35,6 km por hora. Alguma Roberto, pergunta? duas Oi. mãozinhas levantadas, Júlia Vamos lá. Guimarães e o Arthur. Vai lá, Júlia. Bom, Alberto, eu fiz a conta, quando foi multiplicar 14 vezes raiz de 2 sobre 2, eu peguei o 2 e dividi o 14, e ficou 7 vezes raiz de 2. E eu simplifiquei, eu transformei a raiz de 2 em 1,41. E deu alguma diferença assim, de 0,02, assim. Tem algum problema? não, tem não. Está dentro do... Se fosse, de novo, se fosse aquela medida absolutamente rigorosa, aí sim você teria que considerar, né, as aproximações, tudo. Porque, ó, isso aqui é uma medida, isso aqui é outra medida. Tem um erro associado a essa medida e tem um erro associado a essa. A gente garante que esse troço é 45 graus certinho, se não houve uma elevação, tudo. Então, tudo isso tem erro. E esse erro multiplicado, ele se propaga. Então, o que é que você faz? Você fez tudo certo. Você pode dividir esse cara por 2, que dá 7, fica 7 raiz de 2. Extrai a raiz quadrada de 2, na hora de multiplicar vai dar algo desse tipo. Então, está dentro do erro. Então, você coloca dentro da tua unidade de medida aquilo que você vai precisar, você só deixa para fazer o arredondamento lá no final das tuas contas. No meio, não. Lá no final. Faz todas as contas, raiz quadrada, tudo. No final é que você faz as unidades de medida. Vai dar pequenas diferenças, e nós orientamos aos monitores que se der pequenas diferenças nesses valores, claro, se sair um cara aqui com 20 metros por segundo, aí paciência, né? Está muito errado. Mas se der 9,8, 9,6, der um 10, não tem problema nenhum, está dentro da ordem de grandeza, ok? É aceitável. Da mesma forma, se der um 35,6, der um 35,8, não tem problema. Agora, se der 80, aí não, aí você errou muito. Tudo bem? Aí, Mais Alberto, alguém? tem, Tá bom, obrigado. o Arthur quer fazer um comentário também. Alguém escreveu no chat que colocou o seno e o cosseno como 0,71. Mas é o que o Alberto falou, pessoal. O ideal é você carregar todas as casas decimais dentro da calculadora, entendeu? E você não precisa ficar registrando as continhas passo a passo, né? Mas dentro da calculadora, você pode fazer todas as contas com todas as casas decimais que ela tem, né? Se você quiser, entendeu? E só no final, claro, dá a resposta de forma coerente com os dados fornecidos no enunciado. Não teria sentido você dar uma resposta aqui de um V0x com 5 casas decimais. É isso que o Alberto estava falando, sobre a questão da precisão nas medidas. Quando vocês forem lançar os seus foguetes, a gente vai orientar como fazer a medida da distância direitinho, entendeu? Em metros, centímetros e milímetros. E aí vocês vão perceber que lá no milímetro ainda vai ter um errinho, entendeu? Tá bom? Mas vamos aí, Arthur, algum comentário rápido? Eu gostaria de perguntar se é tranquilo, tipo, eu calculei na questão 2 só o V0y e eu escrevi, né, como os valores de 145 e cosseno de 45 graus são iguais, né, o V0x e o V0y vai ter o mesmo valor. Eu coloquei as duas contas, então não tem nenhum problema quanto a isso? Não. Você sabe que são iguais mesmo, você mostrou aqui, não tem nenhum problema não, tá tranquilo. Ok? Obrigado. O que importa aqui, note, nós não estamos aqui fazendo uma prova de avaliar, não, você errou aquela vírgulazinha. Não, aqui é para saber, você tem uma noção do que você está fazendo. Como é que é a projeção dele no eixo Y, como é que é a projeção dele no eixo X. São as funções principais, entendeu? Nós não estamos testando os seus rigores matemáticos, essas coisas, nada disso, não. Isso aí deixa lá na tua sala de aula, lá com o professor, tudo, etc. Ok? Mais alguém? Não, não. Alô? Pode ir mais Tudo bem? rápido. Tá, então Porque vamos lá. as próximas são muito parecidas, né? Isso. Aí no nível 2, use o modo da velocidade inicial V0, foguete nível 2, calculado no exercício 2, e calcule V0, X, V0Y, nos foguetes do nível 2. Atenção, dê essa resposta, tá, etc, etc. Metro por segundo. Aí você pega agora os 22 metros por segundo, 45 graus, e faz exatamente a mesma coisa, né? Substitui, raiz quadrada de 2, dá 15,5. Aí vem, você olha para cá, né? Eu vou arredondar aqui, esse cara é 5. Aí você olha, se for acima de 5,
cancela esse cara aqui e acrescenta 1 para esse cara. Se for abaixo de 5 esse aqui, ó, aí você deixa como está. E se for 5 exatamente, aí você olha para esse número. Se ele é ímpar, aí você aumenta o valor dele. Se for par, deixa como está. Então, achamos em metro por segundo e quilômetro por hora. Faz exatamente a mesma coisa do outro lado em VY e você acha exatamente os mesmos valores. E note que as projeções, mesmo sendo projeções, elas aumentam. Ó, agora está em 56,2 km por hora as projeções no eixo X, né? E no eixo, nos eixos Y também. Bom, no nível 3, agora a velocidade inicial é 38 metros por segundo. Faz exatamente a mesma coisa. E você chega nos 26,9 metros por segundo ou 96,8 km por hora. Ou seja, a projeção dele em X já está bem alta, né? Olha só. 96,8 para 97 km por hora. Muito rápido. E no nível 4, finalmente, que é para 44,3 metros por segundo, faz a mesma coisa. Você chega a 112,7 km por hora no eixo X. Mesmo a projeção dele é muito alta. Ok? E aí a mesma coisa não vão dar o mesmo resultado para o eixo Y. Agora, pode não precisar muito dessas equações, desses valores, mas na hora de montar a tua função lá no final, você vai precisar desses dados. E eles vão te ajudar para outras coisas mais adiante. Ok? Então vamos aí, para... Roberto, só Oi. Roberto, um comentário. Volta um slide aí, por favor. Então, pessoal, se você fez algum errinho nas contas e você encontrou um V0x, né, ou V0y, que são iguais, que é maior do que o V0, é porque você errou nas contas, né? Porque a componente nunca vai ser maior do que o módulo da velocidade, né? Valentina tinha levantado a mão, baixou a mão, respondeu a pergunta, Valentina. Eu ia perguntar, era uma pergunta boba sobre arredondamento, porque geralmente no que eu tô colocando mais de uma casa depois da vírgula para arredondar, e eu só queria saber se podia ou não. Não precisa. Aqui, ó, nessas duas primeiras aqui, já pensa sempre no seguinte, não é metro, que é metro por segundo. Aqui, ó, é como se fosse centímetro, depois milímetro, depois décimo de milímetro, ou seja, você não vai ter uma precisão desse tamanho, né? Então, até aqui já está bom, ó, 31, você deu 30. Não precisa desse resto de casas decimais, que isso já é lixo, entendeu? É um valor que não faz sentido do ponto de vista prático. Tudo bem? Obrigada. Nada, só para você ter essa noção mesmo. Tudo bem? Mais alguém? Não. Então, vamos adiante. Terceira, durante a 13ª Mostra Brasileira de Foguetes, foi batido o recorde para o lançamento de foguetes do nível 4, o qual lançou 363 metros a partir da linha de lançamento. Cara, isso é muita coisa. As bases de lançamento são construídas de modo que o ângulo do foguete em relação, o ângulo de lançamento do foguete em relação ao chão é de 45 graus. Use um sistema de referência no qual o eixo Y cresce no chão para cima, ou seja, vai fazer o teu XY lá, não sei se está espelhado aí, e aí o teu referencial é no 0 do Y e ele cresce para cima, né? Calcule, aí tá. Aqui estão as equações do outro lado para te ajudar. E aí vem o A. Calcule o módulo do vetor velocidade inicial V0 do foguete recordista. Calcule o resultado em metro por segundo, quilômetro por hora. De praxe, deixa eu ver aqui, de praxe, os dados. Você tem o alcance máximo, que é 363 metros, e um ângulo de 45. Aí você vai usar aquela fórmula do V inicial, aquele que é a velocidade inicial dele, a velocidade de saída. Qual é a pergunta? Qual é a dúvida? Um cara que chegou a 363 metros, qual deve ter sido a velocidade de lançamento dele? É exatamente isso que nós vamos fazer. Assumindo que o ângulo foi de 45 graus, substituir os valores, aqui dá 3.557,4, tira a raiz quadrada, dá 59,6 metros por segundo. Quanto é isso em quilômetro por hora? 214, aproximadamente 215 km por hora, ou seja, mais de 200 km por hora que esse cara sai do foguete, sai da base. Isso é muito rápido. Okay? 3B agora. Calcule as componentes horizontal V0x e vertical V0y do vetor velocidade do foguete recordista. Calcule os resultados em metro por segundo e em quilômetros por hora. Temos aí os nossos dados, sempre faça isso, coloca os dados, que vai te facilitar muito a tua vida. Aí você põe a equação, substitui, V0, 59,6, cosseno de 45,
aquela mesma historinha que a gente já fez, está 42, aí dá essa trambolhada de conta aí. Como eu só tenho 3 algarismos significativos, que é aqui na minha unidade, você só vai usar 3 algarismos significativos, o resto é lixo. E aí dá 42,1 metros por segundo. Rigorosamente, bastava 42 metros por segundo. Transformando para quilômetro por hora, 151,6 km por hora. 151,6. Ficou fragmentado para mim. Pode repetir essa pergunta. Não, acho que é só um barulho. Tá, só barulho. Tá. O V0Y está aqui, é o mesmo valor, né? É de se esperar que seja o mesmo valor. Então, não tem. Tá aí, extraímos o V0X e o V0Y. Olha só. Olha que curioso, né? 151,6, que é a componente dele no eixo X, foi exatamente o valor da velocidade. Foi exatamente, não, é por volta do valor da velocidade do vetor original, lá no nível mais baixo, né? Que engraçado. Muito bem. Agora, calcule a altura máxima atingida pelo foguete recordista. Dê a resposta em metros. Então, a altura máxima, o meu alcance é 363 metros por segundo e o ângulo 45. Existem duas maneiras de você fazer. O alcance é só 363 metros, e não por segundo, Alberto. Ai, meu Deus, olha só, olha o erro crasso aqui. Por favor, não façam isso, tá? Não façam, é só metro, não tem segundo aí não. Eita, merece um 0 aqui agora. Então, o alcance máximo 363 metros, e aí existe uma equaçãozinha, né, que é só 1/4 a altura máxima é 1/4 do alcance máximo. Existem outras maneiras de você fazer, inclusive eu aconselho que você faça usando lá os dados da velocidade, por outros métodos, você comparar os valores, e você vai ver que vai bater bem direitinho. Então, substituindo 363, dividido por 4, dá 90,75. Aproximando para 3 algarismos significativos, fica 90,8 metros. Ou seja, um troço que andou 363 metros de comprimento, de distância, o alcance máximo dele, chegou numa altura de quase 90 metros. É muita coisa. De mais de 90 metros, né, na realidade. Calcule agora a 3D. Calcule o tempo de voo do foguete recordista, né? O tempo máximo de voo. Dê a resposta em segundo. Aí, uma observação. Para fazer a análise dimensional do tempo máximo, ou seja, para saber, olhando na equação, é necessário dividir as unidades de medida de V0, que é em metro por segundo, pela gravidade, que é em metro por segundo ao quadrado. Que nós vamos fazer agora. Primeiro, vou dar os dados, que você tem aí, né? Que faltou, né? V0, 59,6 metros por segundo. O ângulo e a gravidade, aí o tempo máximo é dado por essa fórmula aí, ó. E aí você tem, ó, isso aqui é adimensional, isso aqui também, aí você tem metro por segundo e você tem metro por segundo ao quadrado, né? Como é que é a análise dimensional disso aí? Eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro, substituir os valores, 145, e aí fazendo toda aquela gororoba, né? 145, 0,707, 2 vezes 59, dividido o restante pelo 9,8, dá 8,6 segundos. Como é que eu provo que isso aqui dá em segundos? Aí eu uso a análise dimensional. Está em metro por segundo a velocidade e a gravidade está em metro por segundo ao quadrado. Então, o que é que eu faço? Multiplico a fração de cima pelo inverso da de baixo, que é exatamente o que a gente vai fazer, ó. De cima pelo inverso da de baixo, multiplicando a fração de cima pelo inverso da fração de baixo e cancelando as unidades de comprimento. Ou seja, metro cancela com metro, que é isso vezes isso e isso vezes isso. O segundo também cancela, ó. Segundo aqui, segundo aqui. Sobra quem? Somente um segundo lá. Ou seja, a nossa análise dimensional está correta. Dessa equação, eu tiro somente o segundo, que era o que eu esperava encontrar. Alguma dúvida? Podemos passar, né? Sim. Então, deixa eu seguir. Certo, volta, por favor, na B e Voltando. na C. Na D, na C, deixa eu voltar lá. Aí. Opa, opa, opa. Aí, tudo bem? Sim, pode falar, Ana. Acho que deu ruído na sua voz, eu não estou te ouvindo. Na Alô, B alô? para calcular o V0x Uhum. é igual V0 igual cosseno de θ, ou não?
você também encontra com essa equação. É porque eu inicialmente tinha feito com ela. Aí o canalha olhou para Alberto, deixa de ser burro, usa de x máximo, tu não já tem um x máximo, é mais fácil. Porque ia dar uma gororoba de conta, né? Muita conta. Eu disse, rapaz, é mesmo, tinha pensado nisso. Aí você bota, mas experimenta fazer por esse aí, que você vai ver que vai dar aproximadamente o mesmo resultado. Ok? O que é impressionante, né? Engraçado a relação do alcance com a altura máxima. É 1/4 do alcance. Tudo bem? Porque o meu deu 42,18 metros por segundo. Aí tá correto ou não? Não, 42 está muito baixo. Verifica. Metro Poderia por segundo, você não achou a altura máxima, né? Porque metro Não, por acho que ela segundo é está unidade de falando do velocidade. item B, Alberto. Acho que ela está falando É a do item letra B. Perdão. Aí também eu vou para a Por roça, isso né? que eu Então, disse a peraí. letra B e a letra C. Letra B, aqui. Ah, tá certo, então. Tá certo, tá certo. Tá. Tudo certo. Obrigada. Beleza? Aí, Nada. Então Júlia vamos Guimarães levantou o braço. Opa, vamos lá. Fala, Júlia. Professor, na letra C, por que tinha que dividir por 4 no final? Lembra daquela O 300 fórmula que a gente tinha feito a medida? Demonstrando? Se eu pegar a fórmula do y máximo, que é 2V02 seno de 2θ sobre g, e dividir pelo alcance máximo, e aí você fazendo as equações lá, eu mostrei lá na aula passada, que a gente poderia chegar, a gente chega nesse resultado aqui. Dividido por raiz de V2, V ao quadrado sobre 2G, se não me engano. Aí, quando você faz essa relação, você chega nesse resultado aí. Essa equação. Eu devia ter feito essa demonstração, né? Agora que eu estou vendo que poderia ter feito, ficaria mais fácil. Mas se você tiver dúvida, eu posso fazer para você. Manda uma mensagem lá no grupo, que aí eu mando a resolução dessa equação para você. Tudo bem? Olha aí, Júlia, isso Tá daí bom, foi, obrigada. Júlia Guimarães, essa relação matemática foi deduzida na aula sobre cinemática. E esse y máximo igual a x máximo sobre 4, isso só vale para θ igual a 45 graus. Bom frisar isso. Existe uma relação entre o x e o y máximo, que depende de uma tangente do ângulo de lançamento. Mas tangente de 45 é 1, por isso ela não aparece aí. Tá? Então, todos vocês aí, não vai dizer, y máximo é x máximo sobre 4. Só quando o lançamento é feito a 45 graus. Tá bom? E a resolução para encontrar o y máximo tem vários caminhos, pessoal. Você pode encontrar usando a equação de Torricelli, por exemplo, parábola, sei lá, tem vários caminhos, entendeu? Para chegar ao mesmo resultado. Vamos lá, Roberto, finalizando. Beleza. Aí você pode, se você fez o ano 45, o teu resultado lá, você não foi incapaz de medir a tua velocidade inicial, é um outro método, e é bem mais simples, né? Só me dá o alcance dele, divide por 4, se me garante que foi 45 graus, eu sei o resto dele. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui o 3D. Esse aqui eu já expliquei. Agora vamos para o 3E. Sabendo V0, G e o ângulo inicial de lançamento θ, eu não botei θ0, né? Eu só botei como θ para simplificar com as equações. Escreva as 4 equações horárias que descrevem o movimento deste foguete e a equação da trajetória dele. Aí vão os dados daqui, e aí substituo. O V0x, ou o V final, né, no eixo x, é uma constante, que é V0 vezes o cosseno de θ, ou seja, ele não depende do t. E o V0 é 42,1 metro por segundo, está aí. Ele já está direto na minha unidade de medida. Então, note que ele não depende do tempo. Aí, agora, outra equação, Vy, né? Agora, no eixo y dele. Então, V0 seno de θ menos gt. Agora, você vai entender por que eu tive que calcular o meu V0y, né? O V0 seno de θ. Agora, eu encontrei os valores. Ó. E aí, ou seja, com essa função aqui dada, eu consigo descrever toda a trajetória dele, como ele fez durante o voo, como ele fez lá, ok? Isso tem um monte de aplicação quando você tem esses dados aí. É só um adendo rapidinho. Lembra o lançamento lá em conflitos, guerra, o avião precisa mapear a trajetória do foguete? O que ele faz é contas parecidas, não é igual a essa. Parecidas com essa aí. Aí, quando ele estabelece quais as contas, ele vai saber onde ele vai estar e vai lançar o interceptador dele lá na frente. É bem interessante.
Agora, no eixo x, V0 cosseno de θ vezes t. Olha só, 42,1 metro por segundo vezes t. Mas olha só, se eu substituir o tempo aqui, o tempo está em segundo. Aí segundo cancela com segundo, o que sobra é o metro, que é exatamente a posição que eu estou correndo atrás, ok? Só para uma observação que ficou diferente da aula do Vitor lá do ano passado. E aqui a função horária é em y e é dada pelos mesmos valores. Olha só que interessante. Se eu substituir o t aqui por qualquer valor em segundo, segundo cancela com segundo, ficou metro. Aqui, ó, em segundo, que cancela com segundo, ficou metro também. Então, metro menos metro também dá metro, ok? E aí, finalmente, a equação da trajetória. Dessa equação, você deduz todo o resto dela. E aí, substituindo os valores, dá uma conta um pouco mais complicada, né? 9,8, 2 vezes 42,1 ao quadrado, faz essa conta toda, que você chega neste resultado aqui, ó. Menos. A tangente de 45 é 1, então ficou menos 0,00276 metro a menos 1. Por quê? Porque se eu substituir esse cara aqui com metro ao quadrado, cancela, fica só o metro. E aqui é em metro também, dá metro, dá tudo certo. Ou seja, a trajetória é uma parábola. E como é que é essa parábola lá do lançamento do cara lá, do recordista? Olha só, foi bem alto. E dessa parábola a gente descreve, a gente mapeia essa parábola aqui, ó, e daqui você tira a altura máxima dele, ó, 90,8 metros. Quem estava aqui viu esse cara voar muito alto. E aí o alcance máximo dele de 363 metros, ok? Ou seja, você extrai todas as observações do que aconteceu lá com o foguete recordista, ok? Meu aplicativo aqui está querendo falar e acaba cancelando lá. É isso. Então, finalizo aqui e perguntas estou à disposição. Alô, Uma tudo bem? dúvida? Uma dúvida? Boa tarde. Boa tarde, não. Boa Boa noite. Esse último número, 0,000276, ele pode ser deixado em fração ou tem que ser, tipo, sempre sempre dividir? Não, deixa ele em medida, não deixa em fração, não, porque, de novo, vai cair naquele negócio, né? Aquilo que você mede, ok? É claro que o correto não é aqui, o correto é você colocar em notação científica, 2,76 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, vezes a menos 3, que aí é o mais correto, do ponto de vista físico, entendeu? Embora seja uma função, mas ela tem um aspecto de medida, e não se mede raiz quadrada, você não mede valores em raiz quadrada, porque é uma medida que ela trunca em algum lugar, ela é uma medida, você pode dar como inteiro, irracional, um número real, ok? Ele não é um número irracional, com vírgula, etc, etc, ok? Então, ou seja, é uma medida, você mede e ela trunca em algum lugar. Você não tem um medidor com medição, precisão absoluta. Não existe nenhum instrumento que tenha precisão absoluta, que mede lá em centímetro, em milímetro, em décimo de milímetro, em centésimo, etc, etc. Não existe isso. Em algum lugar você erra. E erra, no sentido erra, é a tua incerteza. Você vai errar, a tua medida vai estar fora da realidade em algum momento, por isso você trunca. Então, daí a necessidade de colocar esses valores dessa forma, e não com raiz quadrada. Tudo bem? Ok, beleza, muito obrigado. Show. Mais alguém? Parece que não, Roberto. Então, essa primeira lista, pessoal, foi bem, assim, tranquilinha, né? A próxima aí é para que vocês exercitem um pouco mais e fixem melhor aí as equações, né? Eu comentei em algum momento que o ideal é que você saiba deduzir, a partir das 4 equações horárias, todas as outras que foram deduzidas aí, como, por exemplo, a equação da trajetória, o T máximo, né? O X máximo, a relação entre o Y máximo e o X máximo, para um ângulo qualquer, para um ângulo de 45 graus. Ou seja, tem que saber deduzir aquelas coisinhas que o Roberto deduziu aí, entendeu? Isso que é o ideal. Porque memorizar essas equações todas é impossível, né? Então, a gente memoriza só o início, só o que é fundamental. E, a partir daí, a gente tem que saber deduzir, manipular, usar o raciocínio, né? A intuição física e assim por diante. 3 mãozinhas levantadas aqui, porém,
Estamos dando aqui por terminada a aula, 21h05. Se você já digitou o seu nome completo aí, já registrou a sua presença, se você não tem nenhuma pergunta e não quer ouvir a pergunta aqui dos coleguinhas, e quer ir jantar ou descansar, pode ir, né? Nos encontramos no dia 11 de fevereiro, né? Mas dia 10 vocês têm que entregar suas tarefinhas, né? Tá bom? Tchau, tchau. Fica aí quem tem perguntinhas para fazer. Luísa Santos Costa, mãozinha levantada. Boa noite, professor. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira com relação à lista 1, porque quando eu fui realizar as contas, eu passei a utilizar, ao invés do valor aproximado que eu encontrei na primeira questão da lista 1, eu utilizei o valor com a raiz, então 7 raiz de 10, ou algo do tipo. Eu poderia usar um valor mais aproximado. Queria saber se isso também é válido quando forem corrigir. Sim, os monitores vão aceitar essa resposta sem problema nenhum, porque é uma resposta exata, entendeu? É que na sua cabecinha você não tem um número. Entendeu? Lembra que eu falei? Uhum. A gente quer que você tenha ideia dos números, para você saber qual velocidade, com que velocidade você está trabalhando. E, portanto, o perigo que isso implica. Né? Daí Na a importância de resposta, você eu usar pus o valor EPI e assim por aproximado. diante. Tá bom, então tá bom, tá ótimo. Pode dar os E dois, outra não tem problema dúvida. nenhum. Fala. Quando da lista 2, na verdade, queria saber se eu posso responder a lista 2 de maneira completamente digital. Porque quando eu fui realizar pelo caderno, eu encontrei uma dificuldade muito grande de transformar em PDF. A imagem não estava de uma boa qualidade e foi uma confusão muito grande para eu conseguir ter uma imagem boa. E ainda assim não ficou na qualidade que eu acho aceitável. Então, eu queria saber se eu poderia escrever realmente como um documento PDF, explicar mesmo como foi meu raciocínio lógico e pôr as questões ali, sem ter que realmente ser no caderno. Bem, se você fizer algo que o monitor consiga entender, será aceitável. Nada impede que você use uma caneta preta, você vai escrever numa folha branca e você vai tirar uma foto em PDF. Também funciona muito rapidamente, tá? Fica tranquila, tá? Mas conversa com sua monitora, pode mandar um pedacinho lá para ela, olha, eu vou fazer dessa maneira, tudo bem? Tudo bem, pode fazer, entendeu? Certo, Okay? obrigada. Pedro Henrique Braga. Oi, professor, tá dando para me escutar? Sim, estamos ouvindo. Eu acho que é mais uma dúvida matemática do que física, mas só que, por exemplo, a questão 3 da lista 1 e da lista 2, ela trabalha com função, mas não são funções que admitem todos os valores. Então, só queria saber se, por exemplo, precisa restringir o domínio e o contradomínio delas. Não é um curso de matemática aqui, Pedro. É física, né? Fica tranquilo. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Mariana Gonçalves. Oi, boa noite. Então, eu não sei se eu tinha prestado atenção, mas o Alberto ele vai compartilhar depois a lista, a correção, Depois no que ele caso. arrumar aquele metro por segundo lá na distância, ele então. vai. Com certeza, com certeza. Sim. Mas não tem problema, obrigada, viu? Ok. Padua Oliveira. Oi, boa noite de novo. Eu queria perguntar, porque eu mandei um e-mail para o meu monitor e ele disse que ele não tá mais que ele não é mais monitor voluntário. As minhas tarefas vão ser corrigidas pelo Alberto Sim, já estou fazendo isso assim. hoje. Uhum. Sim, perfeito, então. Muito obrigado. Outra coisa, no caso das questões que tem que usar, tipo, para substituir as funções horárias, eu preciso colocar a unidade de medida na função? É bom para a gente saber, né? Que coloque sim, para saber. Se tiver dúvida, me procura. Ou procura o seu monitor. Mas é importante sim, porque é uma medida, né, que você está fazendo. Uma alternativa, Padua, é você deixar explicitado, vou usar todos os valores no Sistema Internacional de Unidades. Né? E aí fica implícito que você está usando tudo
no MKS, entendeu? Né? O Sim, fato de correto. colocar as unidades evita, às vezes, você cometer errinhos, porque se as unidades não ficarem iguais do lado esquerdo e do lado direito, significa que você errou. Embora podem ficar iguais e ainda assim você errou. Mas se as unidades ficarem diferentes, certamente você errou. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. Tchau, Vitor gente. Guidi, fala, Vitor Guidi. Boa noite, professor. Você consegue me ouvir? Sim, senhor. Tenho uma dúvida em relação à lista 2, a alternativa B da primeira questão. O senhor fala que quer que eu escreva, né? Qual foi o meu lançamento, qual foi o menor lá do fulaninho que lançou de 45 inicialmente, né, na creditor, e depois para 60 e 30 graus, certo? Sim. O senhor quer que eu escreva o cálculo lá do lançamento que foi mais longe e depois do mais curto, né? Ou simplesmente só escreva, o lançamento A, B, C. Tem que fazer as foi. contas, né, o Vitor? Faz as contas e fala, pelas minhas contas, aconteceu isso e isso. Tá bom. Obrigado. Maria Clara Cardoso Sarques. Boa noite, professor. A minha dúvida é mais uma questão com a circular 4. Porque a tarefa 10 é o relatório da construção da base, certo? Sim. Só que na circular está escrito que é para enviar ela com o nome completo, construção da base e tarefa 9. No caso, seria tarefa 10, né? Ou é tarefa 9 também, no caso, nesse aí? Será? Na pressa eu posso ter errado no número, entendeu? Sim, só confirmando, é o 10 no caso, então. Sim. Eu vou dar uma olhadinha lá e mando até um aviso aí para vocês. Tá? Obrigado por ter me alertado. Tá? Sim. Tá bom. Noemi Panavella dos Santos. Boa noite. Bom, Boa eu tenho uma noite. dúvida. Se para quem não sabe quem é o monitor ainda, vai demorar para saber? Porque eu, no caso, não sei quem é meu monitor ainda. Você não sabe, então sou eu. Quando você não sabe, sou eu. Já essa altura já deveria ter se manifestado. Okay. Mas o Alberto é o monitor dos monitores, então qualquer dúvida pergunta para o Alberto também. Não, mas é melhor perguntar para o seu monitor, né, que ele cuida de menos alunos. Então, ele, às vezes, sabe todas as suas dúvidas já, entendeu? Ele está te monitorando, te ajudando. Né? Mas a gente tinha 22 monitores e acho que teve um ou dois aí que desistiram, né? Entendeu? Assim como 8 bolsistas já perderam a bolsa, né? Assim como 40 que estavam na reserva já foram embora, né? E estão aqui sobrando aqueles que realmente querem aprender bastante sobre foguete, né? Tá bom? Sim, Tá mas bom, qualquer dúvida sempre pode escrever para o Roberto. Somente isso? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Entendeu tudo, Raíssa Beatriz? Que beleza. Maria Carolina, acertou tudo? Acertou tudo? Quase tudo? Ah, Maria, tá bom. Na próxima, na lista 2, vai acertar tudo. Maria Eduarda Lira, acertou tudo? Quase tudo também, mas foi melhor do que eu esperava. Eu tive suporte do Alberto, de um monitor também, então, inclusive, eu quero até agradecer, porque o Alberto me ajudou bastante. Ele sempre que eu mandava mensagem estava disponível para ajudar, o monitor também. Então, só tenho a agradecer, porque o suporte foi ótimo. Que bom. Tá bom. E aí, Tayla, Nicole? Ah, que tem o violão lá atrás, tá treinando bastante o violão. No final do curso você vai tocar aqui para nós, tá bom? Eita! Ai, eu não estou sabendo disso. Ok. Acertou tudo, né, Tayla? Quase tudo, mas agora que saiu a correção e eu prestei atenção, né? Fiz as minhas anotações aqui. Então, agora eu tenho certeza que na próxima vez eu vou acertar tudo. Isso daí. E em breve a gente vai, assim que o Alberto corrigir aquela distância em metros por segundo, né? Eu acabei de corrigir, vou já mandar. Acabei de corrigir tudo. Aí ele me manda aqui e eu mando o PowerPoint para vocês, né? Mas o PowerPoint é sempre limitado àquelas equações que estão ali, embora tenha as animações, né? Bom mesmo é ter, claro, a gravação também, né? Mas uma coisa mais rápida, olha o PowerPoint, né?
não se esqueça que no ano passado também teve uma lista 1, também teve uma correção numa aula como essa. Tá? É só procurar lá, Iniciação Científica, acho que 2002, né? Tem um playlist com esse nome, né? Aí tem uma aula logo no começo. Tá bom, muito bem, muito bem. Mais alguma perguntinha? Se não, vamos dando tchau para vocês e por favor, parando a finalize. gravação. Então, só dizer Fala. com a